Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Texto sugestivo. Nosso grupo de missões, que tem por tema geral nossa pregação de hoje: impacto global no poder do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Impacto global no poder do Espírito Santo. Para tanto, vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra e mantenha a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11. Quem achou, diga amém? Amém. Queridos, vamos colocar até mais uma vez para fazermos a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, preste atenção à exposição da palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado o drone, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito em Polônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falando às mulheres que para ali tinham concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, em outras versões, ela e toda a sua família, nos roubou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aqui, queridos, mantenha a sua Bíblia aberta, cubra a sua cabeça e falemos com o Senhor mais uma vez. Pai de eterno poder, de eterna graça e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, para todos sempre. Amém. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando-nos nesse momento da exposição da Tua Palavra, que possamos nos submeter ao crivo da Tua Palavra nesta noite. O Senhor já falou conosco em cada hino entoado. O Senhor certamente quer ser adorado também na prestação de louvor, de culto aqui por intermédio da exposição da Tua Palavra neste momento, e que o Teu Espírito Santo possa corações, tendo livre acesso ao coração, amém, e que a nossa vontade seja fazer o Senhor conhecido, que a nossa vontade seja de Cristo, seja glorificado em todas as coisas nesse momento. Que o Teu reino avance, que nós possamos todos juntos se conformarmos à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Escuta a nossa oração, humildemente assim fazemos por intermédio de Jesus, e a igreja diz amém. Queridos, podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, como nota introdutória, certa vez um agricultor, ele percebeu que a sua terra endurecida não produzia nada, embora recebesse chuva constantemente. Então ele decidiu arar o solo, quebrar os torrões e retirar as pedras. Depois disso, a mesma água que antes escorria sem efeito algum, ela passou a penetrar na terra, fazendo nascer uma plantação saudável. Assim também acontece, queridos, acontece com o coração humano, quando o mesmo se encontra solidificado, quando o mesmo se encontra endurecido pelo pecado. A palavra, quando ela cai,
enquanto missionários, temos o desejo de localmente e globalmente fazer o nome do Senhor assim conhecido por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus, uma vez nos batizando nele. Agora nós somos assim capacitados para fazermos o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido entre as nações, entre as famílias que nós temos contato. Portanto, o poder do Evangelho, queridos, consiste em salvar o pecador no Senhor Jesus Cristo. Segundo Charles Erdman, o Evangelho de Cristo é a mais doce música, como foi cantado aqui. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a mais doce música jamais ouvida na terra, a mais poderosa mensagem conclamada ou proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao homem de Deus. E quando a gente observa em Atos Apóstolos, no contexto anterior, Atos Apóstolos capítulo 14, nós temos a formação da igreja do Senhor Jesus Cristo em Antioquia no capítulo 13, no capítulo 14, contexto anterior, contexto remoto, melhor dizendo, versículo 6 a 21, quando a gente vê a narrativa de Lucas, ele vai narrar Paulo, ele visitando algumas cidades durante a sua primeira viagem missionária. Tomem nota, preste atenção. Chegando à cidade de Listra, onde Paulo curou um homem coxo de nascença. A gente vê essa narrativa em Atos 14, versos 8 a 13, dando início à sua segunda viagem missionária, onde Paulo ele visitava as igrejas que estabeleceu e decidiu fortalecê-las e encorajá-las. A gente vê em Atos Apóstolos 15, versículo 36, acompanha aí na sua Bíblia. Alguns dias depois, disse Paulo, versículo 36, Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Percebe o cuidado do apóstolo, percebe o discipulado do Senhor Jesus Cristo, certamente sendo sinalizado pelo apóstolo, agora pregando às igrejas, fortalecendo as igrejas, encorajando os irmãos. O Evangelho chegou a Derbe, uma outra cidade, e esse estava ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia que era crente, mas de pai grego. Logo em seguida, o Senhor abriu o coração. O texto que nós lemos inicialmente está dentro desse contexto, em Atos 16, 14. Estou me referindo a Lídia. Diz o texto que o Senhor abriu o coração, ela atendeu a mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, dessa breve explanação, queridos, eu queria meditar com os irmãos nas três ações, três intervenções, ou três ações do Espírito Santo que tem alcance não só local, mas global. E a primeira ação, a primeira intervenção do Espírito Santo tem a ver com o poder dinâmico. O poder dinâmico do Espírito Santo. Ele faz de diferentes formas, o seu trabalhar é holístico, ele é geral, ele é sobre corações, onde ele deseja habitar, onde ele deseja pousar. Sabemos que é dinâmica a ação do Espírito Santo. Os homens, as mulheres pregavam o Evangelho de maneira simultânea, e aqueles que foram se convertendo iam sendo acrescentados ao rebanho, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê o texto de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, lê comigo, vamos fazer a leitura 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebe? É concomitante, é simultânea a ação do Espírito Santo. Enquanto eu estou pregando aqui, pessoas estão acompanhando, o advento da internet tem ajudado, as pessoas têm ouvido acerca do Evangelho
existe um obreiro, pessoas estão sendo conformadas nesse momento à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. A importância de nós ouvirmos o grande comissionamento e aplicarmos para nossas vidas, porque não foi somente para Paulo, somente para Pedro, para Tiago, João, mas é para todos os servos, salvo, redimido pelo sangue de Cristo. Esse grande comissionamento é um comissionamento dinâmico. O Espírito ele continua agindo, o Espírito continua soprando, o Espírito continua restaurando, trazendo vida a moribundos, a mortos, a pessoas carentes e necessitadas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Carentes e necessitados de vida eterna. Por exemplo, no tempo do profeta Isaías, queridos, a cidade de Jerusalém ela estava cercada por exércitos mais fortes, como os exércitos da Assíria. Humanamente falando, não havia saída, o povo estava espremido, o povo estava vivendo uma situação difícil, o povo estava sem esperança, mas Isaías, ele levanta a voz e mostra que Deus não é passivo, Deus não é passivo à aflição do seu povo, Deus não está de braços cruzados para as nossas dificuldades, mas pelo contrário, Ele é ativo e a sua soberania ela é de geração em geração, e Ele ativamente exerce o seu poder e o seu poderio entre as nações. Quando a gente, por exemplo, abre Isaías, veja aí, Isaías no capítulo 59, Isaías 59, veja aí, abra a sua Bíblia, Isaías 59, versículo 1. Olha aí o que diz, leia comigo, você que achou, leia comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Salvar. Repita comigo, para que não possa salvar. Repita comigo, vamos lá? Para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Repita comigo, para que não possa ouvir. Queridos, este é o meu e o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todas as aflições do seu povo são conhecidas por Ele. Preste atenção, assim como alguém que está prestes a afogar-se, assim que alguém se afogando, alguém prestes a se afogar, a se submergir, e parece que não há ninguém que estenda a mão, não há ninguém que faça algo bem para esta pessoa, mas Deus, eu repito, Ele não cruza os braços, a sua mão se estende, a sua mão continua firme, a sua mão continua poderosa, e ela puxa o perdido para salvar a sua vida. Foi assim comigo, foi assim com você, no passado, outrora, quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Queridos, Deus age dinamicamente, o Espírito Santo ele age dinamicamente, Ele se move, Ele intervém. Em Isaías, ele fala do Espírito do Senhor 700 anos antes da escrita dos evangelhos canônicos. Isaías mostra que o Senhor ele entra na história para mudar destinos, libertar cativos e restaurar o seu povo. Eu quero dizer, se Deus entrar na tua vida hoje, não será, a sua vida não será a mesma. Se Deus entrar na tua vida hoje, Ele vai fazer um reboliço, Ele vai trocar as coisas que outrora erroneamente você fazia por as coisas que agradam a Ele, por as coisas do povão, por as coisas íntegras, por as coisas retas, por as coisas que agradam a Ele, porque nós podemos chegar a Deus cheios de pecado, mas nós não iremos permanecer. Deus habita em nós através do Espírito Santo da mesma forma, pecando da mesma forma não, porque o Espírito Santo ele faz uma paixão moral e ele entra no meu coração e no seu coração, e ele está aqui para fazer algo no meu
Quando a gente ainda vê Atos dos Apóstolos, deixa aí, capítulo 16, os versículos 11 e 12, diz o seguinte, o texto: tendo, pois, na verdade, todo, seguimos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, cidade a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Em outras palavras, querido, presta atenção. Paulo aqui viaja vários dias em regiões diferentes. Vemos que o Espírito Santo ele usou de maneira dinâmica o apóstolo em contextos diferentes, culturas diferentes, situações das mais assombrosas para nós hoje, contextualizando para nós. A gente observa a formação da igreja primitiva e nós nos sentimos tão pequenos diante da envergadura dos apóstolos, diante da grandiosidade, da grande obra que o Senhor fez por intermédio de homens mortais, por intermédio de homens de carne e osso, pecadores salvos pela multiforme graça de Deus. É pura graça, queridos. Se nós estamos aqui, é graça desse Espírito Santo que está conduzindo a nossa vida e que não perde o controle de absolutamente nada, porque ele tinha o controle no passado, ele continua tendo o controle soberano na salvação, porque depende dele a nós sermos salvos, porque nós, como Lídia ouviu o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, quando Lídia ouviu a mensagem, Lídia deu crédito, Lídia abriu o coração, a família também de Lídia foi alcançada, e aí nós temos diante da história a primeira família na formação da igreja no mundo europeu da época. Deus é maravilhoso, queridos. Deus tem um plano, um propósito na salvação da família de Lídia. Queridos, da mesma forma, Deus tem um plano na família do carcereiro filipense e de sua família, diante de uma prisão, o risco iminente a ponto dele pensar em tirar a sua própria vida. Eis aí o pontapé inicial da formação da igreja na cidade de Filipos. Deus tem propósito. Como o reverendo Aguinaldo Dias Casimiro ele costuma dizer, que Deus ele não desperdiça sofrimento no seu povo. Vou repetir: Deus todo sofrimento, querido, é o bem de Deus sendo cumprido nas nossas vidas, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu rico e soberano propósito. Romanos 8:28. Percebe, queridos, que esses homens eles foram mortos, eles foram perseguidos, foram mortos, mas a semente do evangelho permaneceu, a semente dos mártires permaneceu, e aquela igreja de Filipos, queridos, foi uma base, postou uma base de grande apoio financeiro no ministério do apóstolo Paulo, não somente financeiramente falando, mas de encorajamento, porque vemos o evangelho sendo evidenciado pelas cartas que circulavam em todo aquele território da Ásia Menor, ou atualmente a Turquia. Então nós observamos que as cartas elas circularam e traziam alento para aquele povo que se encontrava perseguido, e o apóstolo que ele encorajava aos crentes que permanecessem no amor fraternal, que permanecessem em comunhão, uma vida de oração, de meditação na palavra do Senhor. Então nós também, essa palavra não foi somente, não se aplica no primeiro século à igreja primitiva, mas se aplica também a nós hoje. Se aplica a nós, queridos, porque as marcas de uma igreja genuína, as marcas elas começam com uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra do Senhor, de leitura, não somente leitura, mas uma prática intencional e relacional com o nosso irmão, quando nós temos comunhão com Cristo, comunhão com a sua igreja. Percebe, irmão? Deus não faz coisas de qualquer jeito.
do mesmo jeito, todas as vezes. A obra é dele, ele é o dono da obra, ele faz como quer, do jeito dele, de maneira dinâmica e poderosa, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Efésios 3:20, em contexto das missões, Paulo vai dizer porque abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 20, veja aí, 3:20. Contexto desse texto, contexto de missões, contexto que o Espírito Santo estava encaminhando a igreja em Éfeso, e Paulo declara em Éfeso, Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. É o Espírito Santo que conduz a sua igreja de maneira dinâmica. Mas uma segunda ação, o poder é capacitador. Se o poder é dinâmico, o poder também é capacitador. A vida cristã, ela é vivida pelo poder capacitador do Espírito Santo. É impossível viver a vida cristã sem a terceira pessoa da Trindade. Eu não digo que é difícil a vida cristã, eu não digo que é fácil a vida cristã. A vida cristã é impossível de ser vivida sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que traz para nós consolo, que traz para nós o conselho. O salmista, no Salmo 32, o versículo 8, podemos aplicar para a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduziu a vida de Davi para ele confessar o seu pecado ao Senhor, ele vai dizer: e te ensinar-lhe o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É o Espírito Santo que instrui, é o Espírito Santo que te ensina, é o Espírito Santo que te aconselha hoje a permanecer no caminho da verdade, para ser coluna e baluarte da verdade. Esse é o nosso distintivo de igreja. Somos igreja do Senhor Jesus Cristo quando estamos na verdade, e é o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, mas nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que esteve sobre Sansão, o Espírito do Senhor que capacitou Sansão, porque ele não era capaz, ele não era forte por natureza, a sua força e capacidade vinham inteiramente do Espírito do Senhor. Quando a gente abre em Juízes, veja aí, Juízes no capítulo 14, Juízes capítulo 14, versículo 6, nos diz o seguinte, 14:6: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Percebe, queridos? Ele rasgou aquele leão, como se rasgasse um cabrito. Hoje a gente pode parafrasear o texto como se rasga a um animal doméstico. Hoje pode ser aplicado a um animal doméstico. Percebe, queridos? Esse Sansão aqui, ele foi usado pelo Senhor, ele foi usado tremendamente porque Deus o dotou de total força. Sansão era um homem comum, ele não tinha armas, e diante de um leão selvagem, queridos, humanamente falando, não havia chance dele sobreviver. Porém, quando o Espírito de Deus ele veio sobre ele, Sansão ele foi revestido de vigor sobrenatural, capaz de realizar o impossível. Isso mostra que quando o Senhor capacita, ele dá força, além da lógica humana, para cumprir os seus propósitos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus e Pai das nossas vidas. Queridos, voltemos agora para Atos capítulo 16, versículo 13. Veja aí, acompanha a leitura na sua Bíblia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
diante das batalhas espirituais, nós as venceremos se nós permanecermos orando, não é verdade? Se nós permanecermos com a vida de oração semanal, diária. E quando a gente observa que intencionalmente aqueles homens eles se reuniam para orar, eles relacionalmente se reuniam na prestação de louvor ao Senhor com o intuito de orar. Frequentemente a gente observa isso é costume frequentemente utilizado pelas comunidades judaicas espalhadas na diáspora, frente à oposição, frente às perseguições, frente a todas as circunstâncias as mais adversas possíveis. A gente percebe que eles se adaptavam àquelas situações hostis e eles tinham as suas práticas de culto. Eles tinham as suas práticas de culto em terras estrangeiras, eram levados como fugitivos. Quando a gente observa o genocídio, 6 milhões de judeus foram mortos. Os irmãos observam que diante da carnificina que ocorreu no passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, contra o povo judeu, mas eles, mesmo diante daquele contexto de guerra, eu posso te dizer, a história relata que eles permaneceram, orando, eles permaneceram buscando o Senhor, mesmo diante da morte, mesmo diante da carnificina, mesmo diante do ódio dos seres humanos contra aquele povo, o povo judeu, que em tempos e tempos tem sido massacrados, que em tempos e tempos os homens têm se levantado contra o povo judeu, mas a gente percebe aqui, queridos, que eles, mesmo diante de Nero, mesmo diante dos imperadores romanos na época, mesmo diante dos desafios geográficos e culturais, eles permaneceram firmes. E hoje o Brasil, o mundo ocidental, ele ainda continua perseverando numa tradição judaico-cristã, porque homens e mulheres deram sangue pela causa do Evangelho. A gente sabe que uma parte dos judeus não creem em Jesus como Messias, mas uma parte dos judeus creem no Senhor Jesus Cristo como Messias. E aqui é uma igreja comprada e redimida pelo sangue de Cristo, que crê em Jesus, que crê que Ele voltará, que crê, queridos, que independentemente se vamos passar por perseguição, as perseguições vão acontecer, mas nós, independentemente do local, da hora, do ambiente em que nós estejamos, nós venceremos as batalhas da nossa fé. Como, pastor? Orando, ou seja, no poder da oração, que nos capacitará a perseverarmos frentes às lutas. Me escute, são muitas as lutas em nossa vida, não é verdade? É pressão no ambiente de trabalho, são dificuldades, problemas familiares, são tentações, são muitas vezes ambientes idolátricos que nós estamos envolvidos ou inseridos. Enfim, eu quero te dizer, o segredo continua sendo ajoelhar-se. O segredo continua sendo buscar um ambiente para orar, buscar um ambiente para buscar um único e verdadeiro Deus. Abra comigo e vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Vamos ler bem forte. Leia na sua versão, me ajude aí com a leitura. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Observe a leitura na sua Bíblia. Leia comigo. De lá, vamos lá? De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás. Buscarás de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ele não importa o ambiente, amém? Deus, Ele é invisível, Ele é Espírito e Ele que vai te recompensar, amém? No momento que você fechar a porta do teu quarto, no momento que você, dentro daquela repartição pública, eu vou ali no banheiro. As pessoas que você
empecilhos para aqueles que intercedem, porque a oração, querido, ela tem total efeito na vida do servo do Senhor, na vida de uma mulher, na vida de um homem que ora ao Senhor, queridos. E que nós possamos observar que esse Deus, Ele é dinâmico, esse é o Deus que capacita por intermédio do Espírito Santo. E eu lhe pergunto, quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Ninguém pode mais do que o nosso Deus. Paulo diz, agindo Ele, quem o impedirá? E a resposta é óbvia, ninguém. Nem um exército mais treinado, habilidoso e forte, existentemente. Quando a gente lê a narrativa de Gideão, ele venceu uma multidão de homens ímpios, apenas com quantos homens? 300 homens, fracos aos olhos humanos. Mas Deus, Ele confunde, amém? Ele confunde os que são com os que não são. Diz o texto, veja aí, Juízes capítulo 7, Juízes 7, versículo 12. Acompanhe a leitura. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale com gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como areia que há na praia do mar. Agora o versículo 22, veja aí. E ao som das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Queridos, Deus, Ele, quando quer salvar o seu povo, Ele faz confusão no meio de um povo ímpio, para libertar o seu povo do cativeiro, para libertar o seu povo da opressão, para libertar o seu povo do mal, porque o próprio Jesus orando ao Pai, não os filhos do mundo, mas os livres do mal. É Deus que te livra de todo o mal, porque a sombra do Onipotente descansará. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São citações dos salmistas. Os salmistas entenderam, eles adoravam o Senhor pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz, porque Ele é o Deus que dá livramento, Ele é o Deus poderoso, aquele que era, que há de vir. Então percebe, queridos, percebe que nada pode fugir do braço estendido do Senhor. O Senhor alcança o mais profundo abismo. O Senhor está no céu atmosférico. O Senhor está no céu celestial. Está em todos os lugares. A presença do Senhor, ela permanece intacta em todos os lugares e salva quem Ele quer. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Aqueles que previamente confessam, previamente recebem o seu Filho Jesus Cristo e são salvos, queridos, são salvos. Repita comigo: Deus confunde as previsões humanas para mostrar que Ele determina soberanamente. É o Senhor que determina, queridos. Não escute as previsões humanas. As previsões humanas não trazem esperança para nós. Confie naquele que já determinou o teu passado, o teu presente, está construindo o teu futuro, porque quem confia em Deus tem esperança de um futuro, queridos. Nós temos esperança de um futuro, porque nós confiamos no Senhor. Nós não faremos missão de carros nem de cavalos, mas mencionaremos o nome do Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco, o Deus que conhece a nossa história, conhece a nossa estrutura, que é pó e que é cinza. Mas a terceira ação, poder divino do Espírito Santo. Só Deus tem poder para salvar. Só Ele, por intermédio da ação do Espírito Santo,
lugar que Deus não possa chegar. Não tem coração mais duro que Ele não possa quebrar. Porque o Espírito Santo, Ele é quem nos conduz. Ele é quem conduziu Jonas e ele orou. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Continua clamando, continua intercedendo, porque Deus Ele vai escutar a tua oração, Ele vai te responder, meu querido irmão, minha querida irmã. Às vezes nós entregamos os pontos, às vezes nós dizemos que nós vamos conseguir, que aquele problema é grande demais, mas não tem problema grande e superior que Deus não possa dar solução, que Deus não possa solucionar, que Deus não possa nos orientar, queridos, para que nós possamos, de maneira sábia, sermos conduzidos por esse poder divino, por esse poder santo, por esse poder puro, que nos purifica, que nos limpa e tira do nosso coração todo qualquer pecado, iniquidade, queridos. Deus, Ele demonstrou o seu poder em salvar, ao ordenar que o grande peixe vomitasse em terra firme, onde parecia ser o fim. Deus abriu um novo começo. Eu quero dizer, Deus tem um novo começo para a sua vida hoje. Deus tem um novo começo para a sua vida, para a minha vida hoje. Ele é um Deus especialista em dar novos começos. Ele faz tudo novo. Ele faz recomeçarmos do ponto onde Ele terminou para começarmos. Ele traz o recomeço. Ele traz a vida para que nós possamos ter um coração mais perceptível, mais aberto à ação dele, porque Deus, Ele abriu um novo começo. Não existe porta. Jesus é a porta para o coração fechado. Eu vou repetir. Quando não existe porta, Jesus é a porta do coração fechado. Jesus é a porta desse coração. Abre a porta e Jesus vai fazer aquilo que nem médico, humanamente falando, não conseguiria fazer. Ele faz a mudança de dentro para fora. Veja comigo o texto 16 de Atos, versículo 14, 15. Certa mulher chamada Lídia, veja aí 15 e 16. 15 e 16. Melhor dizendo, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela escutava o Evangelho, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Queridos, o meu papel aqui é só pecar, mas é Deus, por intermédio do Espírito Santo, que abre o teu coração. Ele convenceu o mundo, Ele convenceu do pecado da justiça e do juízo de Deus. Ele converte o coração do pecador. Eu estou apenas aqui sendo usado como instrumento, como um porta-voz de Deus para a tua vida hoje. Presta atenção, o que o Espírito Santo está dizendo foi esse Espírito Santo que invadiu o coração de Lídia, aquela mulher que temia a Deus, semelhantemente a Cornélio, um homem religioso. Provavelmente era uma mulher religiosa, era uma mulher era temente. A expressão é temente a Deus. Era uma gentia que reverencia ao Deus de Israel. Existem pessoas no relato bíblico frequentemente chamadas de tementes a Deus, pessoas que eram receptivas à mensagem de Jesus, e elas desempenharam um papel crucial, queridos, na expansão da igreja primitiva, na expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero destacar também a expressão aqui: o Senhor abriu o coração dela. Queridos, isso tem que falar aos nossos corações também. Irmãos, isso nos mostra a iniciativa divina na salvação, destacando a soberania do Espírito Santo em atrair indivíduos à fé salvadora. E em João capítulo 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde ele quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, isso reflete
Isso reflete o tema bíblico, o tema central das Escrituras, que é o dom de Deus, a salvação. Como visto em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça salvos, mediante a fé, isso não somente de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para concluir, queridos, meditamos hoje o impacto global no poder do Espírito, e vimos as três ações do Espírito Santo de alcance global. A primeira ação, poder dinâmico; a segunda, o poder capacitador; da terceira ação, o poder divino. Queridos, algumas aplicações práticas para concluirmos. A primeira, seja dependente do Espírito Santo. Seja hoje mais dependente do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é dinâmico, não é estagnado. Logo, o crente deve buscar renovação constante pela oração, leitura da palavra e comunhão. Amém? A segunda aplicação prática, esteja disponível para ser usado. Deus, Ele não usa pessoas desocupadas. Você já percebeu isso? Mas Deus usa pessoas ocupadas, queridos. Pessoas que Ele, por sua graça e por misericórdia constante, dá disposição. Queridos, nós temos 24 horas do nosso tempo. E Deus, Ele acrescenta vida. Deus, Ele acrescenta saúde, vigor, e que nós possamos, queridos, estar mais disponível para que o Espírito Santo tenha realizado em seguida. Amém, igreja? Porque o Espírito não apenas nos dá poder, mas também nos capacita. Amém? Se você quer servir ao Senhor, faça como Isaías: envia-me a mim, estou me disponibilizando. E aí o Senhor, Ele vai se responsabilizar, amém? Para te capacitar. Então, entrega ao Senhor a tua vida, seja instrumento. Isso quer dizer que nós devemos entregar todos os nossos dons, talentos e tempo para o serviço cristão. Em terceiro e último lugar, glorifique a Cristo. Espírito sempre aponta para Cristo. Logo, nossa vida deve revelar Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração, e que, queridos, nós possamos hoje entregar a nossa vida ao Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos aonde você está. Nesse momento, faça esta oração comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Vai